Olá, amigos de Estudos Bíblicos. Deus tem sido tão especial para nós e a nossa fé tem crescido tanto através do conhecimento da sua palavra. E eu estou feliz com você que chega hoje para estudar conosco e os que estão há tempos também. Com alegria, hoje nós vamos estudar lá no Velho Testamento. Eu quero convidá-los a irem no Velho Testamento, lá no livro de 2 Samuel. Então, 2 Samuel, nós vamos estudá-lo hoje, o capítulo 9. Então vai abrindo a sua Bíblia impressa, você que a tem, 2 Samuel, capítulo 9, e quem tem a visual, do mesmo modo. 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 até o 13. E hoje nós vamos estudar um tema muito fascinante, de perdedor a vencedor. Veja bem, de perdedor a vencedor. Vamos ler alguns versículos e depois, durante o estudo, leremos mais. Bíblia aberta? Então nós vamos ler agora, inicialmente. Capítulo 9, versículo 3 de 2 Samuel. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele da benevolência? Algumas traduções seria bondade de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 4, de 2 Samuel 9.
E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. 9:5. Então mandou o rei e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Versículo 6. E Mefibosete, filho de Jonas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Bíblia lida, vamos orar nesse instante. Senhor, como é bom nós lermos a Tua palavra todos os dias, e todos os dias o Senhor falar conosco. Temos essa intimidade contigo. Agradecemos ao Pai porque os estudos têm falado aos nossos corações. E agora, ó Pai, fala àqueles que estão a participar conosco da escola dominical. Dá a eles, Senhor, o alimento que eles carecem, que nós carecemos, para que possamos crescer mais no Teu conhecimento e viver uma vida mais agradável a Ti. E me usa como instrumento em Tuas mãos. Estamos aqui para servi-lo. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. De perdedor a vencedor. Quando eu estava a estudar o tema, eu me lembrei de um filme norte-americano, um filme, assim, cômico e tal, mas retrata bem a realidade que a gente vai pensar hoje. É o filme Esqueceram de Mim. Teve 1, 2, 3. Eu acho que todo mundo deve ter visto, da minha geração, não sei os mais jovens. E é interessante que eles esquecem do filho. O filho ficou perdido dentro de casa. E ali a criança, como a moderna, né, na atualidade, ela soube se virar muito bem. A personagem de hoje que nós vamos pensar nela não é similar ao personagem do Esqueceram de Mim, mas era o filho de Saul, ou melhor, o filho de Jonatas, neto de Saul. E ele ficou perdido. Assim como no Esqueceram de Mim a personagem ficou perdida ali na sua casa, ele ficou perdido também, desaparecido, fugitivo. E vamos pensar, refletir na vida de Mefibosete, uma triste história para nós tirarmos lições para a nossa vida espiritual. Ao lermos 2 Samuel, capítulo 4, nós vamos começar a conhecer a personagem Mefibosete. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram desde Israel. Naquela batalha contra os filisteus, infelizmente, o rei Saul faleceu, o seu filho Jonatas também faleceu, e essas tristes notícias chegaram até o palácio, chegaram até onde estavam os filhos do rei, né? E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, veja aí que um instante a coisa pode mudar completamente na sua vida. Ele caiu, veja bem, ele caiu e ficou coxo, ficou aleijado. E o seu nome era Mefibosete. A partir de agora, com 5 anos, a vida de Mefibosete começa a ser traçada. Imagine uma criança com 5 anos, nós já tivemos essa idade. E nós começamos a conhecer, o tema de hoje é de perdedor a vencedor. Então, a partir de agora, nós começamos a conhecer o perdedor Mefibosete. O perdedor Mefibosete. A primeira perda que a gente vê aí, ele era neto do rei Saul, filho de Jonas, o príncipe. Estaria na dinastia, na monarquia de Israel. E naquele instante ali, com a morte do avô, morte do pai, ele já perdeu o trono. Já começou com 5 anos a perder. Já era um perdedor, um loser, né? Como diz em inglês. Perdeu o palácio onde vivia e perdeu a família. Com 5 anos. Aí começa a história de Mefibosete, o perdedor. E naquele período, a gente
fala, mas que descuido da ama, e descuido mesmo, né? Nós temos que tomar muito cuidado com as crianças pequenas, com os nossos filhos. Já tomamos conhecimento de várias pessoas que derrubaram seus filhos e até hoje têm traumas. O rei vencedor era o costume oriental. O rei vencedor matava os descendentes reais. Porque ele queria eliminar a competição. E a ama, apressadamente, não tem nem o nome dela, foge com Mefibosete. E naquele dia, veja que interessante, ele perde o avô, perde o pai, perde a família, perde o palácio, perde a mordomia e perde algo precioso para nós, a capacidade de andar. Então aí a gente começa a conhecer a pessoa dele, o perdedor. Nós nunca podemos julgar, avaliar alguém, porque a gente não conhece a história da pessoa. Às vezes a gente vê a pessoa no tempo presente, mas por trás sempre tem uma história. E às vezes uma história trágica, como era a de Mefibosete. Triste por quê? Veja bem, o perdedor, Mefibosete. Nasceu príncipe rico, neto do rei Saul, e teve que viver como perdedor e pobre fugitivo. Nós conhecemos várias pessoas também que perderam tudo, perderam os bens e tal, e tiveram que as suas vidas transformadas, não num dia só, como aconteceu com ele, mas em algumas situações. Berço nobre ficou berço pobre. E observe que ele foi levado para Lodebar. Ali deixa Jerusalém, a oportunidade, tudo que tinha. E ali agora vai para Lodebar. E ali naquele lugar, Mefibosete, o perdedor, ele vai colecionar os traumas, as decepções que ele passou na sua vida, as frustrações, as angústias, como nós nos deparamos com as pessoas hoje. Carregam traumas, carregam angústias, carregam tristezas. Você começa a conversar com uma pessoa, você não precisa nem ela falar, só o olhar, você sente realmente que é um perdedor devido aos traumas que passou pela sua vida. E Lodebar, quando a gente estuda a cidade para onde ele foi parar, em hebraico é lo, quer dizer não, e debar, sem palavras. E o significado realmente era uma terra do esquecimento. Ele foi para um lugar esquecido, que ninguém iria lembrar dele, porque eram levadas ali para aquele lugar, Lodebar, as pessoas que eram coxos, a gente fala coxos biblicamente, pessoas, vamos falar politicamente hoje, portadores de deficiência motora, vamos dizer assim, e lá eram levados os cegos e outros vários tipos de doença. Lodebar era um lugar, era um local de esquecimento, colocados ali, né, era um depósito de pessoas cheias de traumas, doenças, dificuldade, e era uma região totalmente pobreza e não tinha rumo certo. Eram jogados ali em Lodebar. Agora veja bem, 2 Samuel 9:8 vai trazendo para nós mais acerca da personagem Mefibosete, o neto esquecido, né? O perdedor, agora no primeiro momento, né? Perdedor. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele foi chamado pelo rei, a gente leu no texto inicial, e ele está diante do rei, e olha a colocação que ele faz: um cão morto diante do rei. E o versículo 3, de 2 Samuel 9. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus, guarde bem, da bondade de Deus, da graça de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonas, olha, ainda há um filho de Jonas, veja bem, aleijado de ambos os pés. Observemos que Mefibosete, no contexto social que ele estava a viver, para as pessoas era um inválido, socialmente inválido, que é o que as pessoas olham para as pessoas portadoras de deficiência. As pessoas olham assim de uma maneira, né? E às vezes quando vão ter um filho nessas condições, né, com síndrome de Down, a gente tem tomado conhecimento que muitas pessoas recebem até conselhos para abortar a criança. É trágico isso. Vão abortar a criança, ou tem alguma deficiência, vão abortar. Quadro totalmente contrário à vontade de Deus. Deus tem um propósito.
Tudo que vem a nós é com planos, com propósitos. É a providência de Deus. E lá para a sociedade da época era inválido, como hoje. Para Ziba, que foi chamado, Ziba era servo do rei Saul, ele administrava os bens de Saul. Era um aleijado. Você vai se interessar por um aleijado? Aleijado em ambos os pés. A ideia, né, o preconceito em relação a Mefibosete. E o pior é que o próprio Mefibosete tinha uma visão depreciativa de si mesmo. E nós vemos na sociedade hoje, devido aos traumas que as pessoas passaram, como Mefibosete, elas trazem com elas também mágoas, rancores. Elas já estão, muitas estão no Lodebar ali, estão ali depositadas nas suas tristezas, angústias, e ele apresenta-se para o rei como um cão morto. Olha a visão que Mefibosete tinha de si próprio. E a gente vê aí que a autoestima dele, né, era terrível, porque não tinha perspectiva. Imagine há 3.000 anos atrás, é mais ou menos a data, não tinha assistência, não tinha nada para atender, não tinha a PAI que nós temos hoje maravilhosas, não tinha. E 3, nem se considerava mais gente, pior ainda. É triste ver. Encontramos pessoas assim, nem se considerava mais gente. Nós temos que tomar cuidado para não agir em relação a elas. Simplesmente é um cão. Ele já se sentia como um cachorro, como um cão. Olha a tragicidade. Morto. E ainda a visão que ele tinha de si próprio. A gente tem que tomar muito cuidado hoje com os nossos falares. Nós que somos líderes, professores, pais, o que a gente fala para os nossos filhos e fala para os nossos alunos. Isso pode marcar a vida para sempre deles, traumatizá-los. Então nós temos que tomar cuidado com as colocações, né? Devemos tomar cuidadinho. Eu sofri por causa da gordofobia, por ser gordinho. Ah, lá o gordinho. Quer dizer, a minha característica vinha antes de mim. E aí era o caso de Mefibosete. O Ziba lá, aleijado. Quer dizer, a característica não a pessoa Mefibosete. Agora, observe que as limitações físicas de Mefibosete, eu estou falando Mefibosete, que eu aprendi a falar assim, mas alguns falam Mefibosete, tá? Então, não, em inglês é Mephibosheth. Quer dizer, tem as pronúncias, mas é a mesma pessoa. Não impedem o plano de Deus, as limitações físicas. Não é porque eu sou portador de uma deficiência que eu não vou ser abençoado por Deus, vou ser usado por Deus. Nós temos várias histórias de pessoas aí que foram usadas na cadeira de roda, foram grandes instrumentos de Deus para inspirar a humanidade. Não impede o plano de Deus. Ele formou sua família, teve um filho, né? A gente vê isso lá em 2 Samuel 9:12. Mas vejam bem, tudo nessa vida tem o controle de Deus. Isso é importantíssimo. Não é porque eu estou passando um trauma hoje, agora. Esse trauma, Deus sabia dele, essa necessidade, essa frustração. Deus sabia da situação de Mefibosete. E olha o que aconteceu. No momento certo, a ação divina. Houve uma aliança. O pai, Jonatas, filho do rei Saul, fez uma aliança com o rei Davi. Eles eram amigos, amicíssimos. Eles estabeleceram uma aliança. E olha o que aconteceu. 1 Samuel agora 18:3. Acompanhe o texto bíblico. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Versículo 4. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Havia uma aliança do rei Davi com o pai de Mefibosete. E passaram 20 anos. Você não se preocupe com o tempo. Nós estamos no tempo chamado Cronos, que é a ideia cronológica. Então a gente vai, né, manhã, tarde, vai. Agora o tempo de Deus é o Kairos. É um tempo especial, porque é a hora de Deus, é o Kairos, é o tempo de Deus, que não passa, é o tempo eterno. Passaram para ali 20 anos após o acidente que fez Mefibosete tornar-se um portador de deficiência física. Agora veja bem o que aconteceu. O rei Davi já estava estabelecido, já estava no palácio, assumido o trono plenamente. O rei Davi lembrou da promessa. Veja bem, na hora certa, Deus tocou no coração do rei Davi e lembrou da promessa, da aliança que ele havia feito com o pai de Jonatas. Nesse momento, Mefibosete é um perdedor, em todos os sentidos, olhando para a realidade da sociedade.
E a grande questão é, podemos confiar nas palavras de um homem de Deus. A palavra é muito importante. Hoje em dia, eu estava essa semana lembrando com a minha irmã do famoso Juruna, que era um índio dos povos indígenas, melhor dizendo, politicamente correto, e ele não confiava nas promessas dos políticos na época, ele andava com um gravador. Então, o político prometia, ele gravava, porque ele tinha gravação para comprovar. Foi prometido e cobrar do político por ter prometido aquilo para atender as necessidades dos povos indígenas. E o homem de Deus, ele tem palavra. Ele falou, ele prometeu, ele assumiu o compromisso, ele vai cumprir. E olha aí, podemos confiar, realmente ele era um homem de Deus, Davi. Ele lembrou do compromisso que ele tinha com Jonatas, a aliança. Olha o que aconteceu em 2 Samuel 9:1. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu faça bondade, faça benevolência por amor de Jonatas, porque eu tenho aliança com ele. Ele já está na eternidade, mas eu tenho aliança com ele aqui na terra. E, versículo 2, e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi, disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Uma tradução interessante aí do texto. 2 Samuel 9:3. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus, da bondade de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonas. E olha aí novamente, olha, aleijado de ambos os pés. Para ele não era interessante, né? Porque ele estava administrando os bens do rei Saul. Olha o interesse. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Lamiel, em Lodebar, onde estão os esquecidos, os abandonados, os enjeitados, os excluídos da sociedade. Versículo 5 de 2 Samuel 9. Então mandou o rei e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Versículo 6. E Mefibosete, filho de Jonas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. É claro que ele não sabia o que ia acontecer com ele, não conhecia a aliança do pai com o rei. Possivelmente eu vou ser eliminado, eu sou um estorvo, vou atrapalhar a dinastia de Davi. A ideia talvez era essa, por isso que Davi tomou cuidado em falar benevolência, bondade, para ele sentir que ele estava em um ambiente totalmente diferente. Por quê? Então, a partir daqui, a partir da aliança que Davi fez com Jonatas, né, mudou por completo de perdedor, nós começamos a conhecer agora o vencedor. E aí vai o vencedor Mefibosete. A gente pode perceber que quem nos dá a vitória é Deus. Tudo tem ação de Deus. É tão bom. Essa semana eu voltei ao médico em Piracicaba, né, um excelente. Agradeço a Deus pelo trabalho dele e ao urologista, que todos os homens devem fazer os exames todo ano, né? Anualmente eu marco a consulta, já tenho a consulta para o ano que vem. E eu conversando com a pessoa que foi comigo até esse local, né? Pedi para ele dirigir para mim, e eu repeti: olha, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E ele fez questão de puxa, que maravilha! Deus sabe de tudo, Deus é poderoso, Deus dirige, controla, é providente e tal. E ele ficou tão feliz em ouvir isso, porque nós somos vencedores em Deus através de Jesus Cristo. E olha aí, Mefibosete começa o quadro da aliança de Davi com Jonatas, vai mudar a vida dele. Observe que a partir de agora o quadro vai mudar. 2 Samuel 9:7, porque agora ele começa a experimentar a vida vitoriosa. E disse-lhe Davi: não temas, porque o receio é que ele fosse morto pelo rei. Ele poderia competir com o rei. E é por isso, no costume oriental, era eliminar todos os descendentes. Porque de certo usarei de contigo benevolência por amor de Deus. Eu vou usar de bondade para você, né? Vou ser gracioso para você, por amor de seu pai. O mesmo acontece conosco hoje. Deus é poderoso, transformador, através do amor de Jesus Cristo.
pela aliança feita em Cristo, né? A essa aliança nós recebemos a graça de Deus, e é o que aconteceu aí. Teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu sempre, olha como o quadro começa a mudar, comerás pão à minha mesa. Ele já não estará mais lá. Então a atitude do rei Davi começa a mostrar já o momento da vitória. O Mefibosete vencedor, o quadro está mudando. Porque eu usarei de bondade. Eu coloquei a palavra, fica melhor a tradução do hebraico para o português. Para contigo por amor de Jonas. Por amor a Jonas, eu vou cuidar de você. Olha que especial. Não tenha medo. É a mesma coisa que acontece conosco. Os problemas vêm, as dificuldades. Nós não tememos, porque nós temos um Deus. Nós que temos aliança com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, através de Jesus Cristo, né? O Rei dos Reis. Então nós não tememos nada, porque Ele está conosco. A Bíblia tem 366 expressões. Não temas. Se você quiser conhecê-los, o reverendo Arival Casimiro, da Igreja Presbiteriana Pinheiros, tem um livro sobre isso, as promessas de Deus, uma promessa para cada dia. Então aí é uma delas, não temas, não tenha medo, não é? Como nós não tememos. E a atitude do rei. E agora no versículo 8, 2 nós começamos a perceber. Então se inclinou e disse, quem é teu servo? Olha, a autoestima estava lá embaixo de Mefibosete. Quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto como eu, como a gente já viu. Ele se sentia como um cachorro. Porque ali naquele lugar que ele estava, em Lodebar, era a vivência de todo aquele grupo excluído que estava ali. Agora ele vai ser incluído. Olha a inclusão aí, tão falada na atualidade. E ele é tão interessante que ele tem uma atitude humilde. Humilde, ele chega ali, ele se inclina diante do rei, mostrando a sua subserviência ao rei Davi, e humildemente, sem arrogância nenhuma, ele chega dentro do rei. É essa atitude que Deus se agrada de nós também. Nós somos dependentes. Por isso que todas as manhãs a primeira coisa que fazemos é nos colocar dentro do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque a graça, a benevolência dele foi grande por mais um dia que ele nos deu. 2 Samuel ainda 9:9. Observe lá. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, servo de Saul, a mesma tradução, e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu Senhor. Olha que maravilha, gente. Está mudando o quadro. Ele estava ali abandonado, pobre em Lodebar, sem assistência, com a sua família vivendo, porque as pessoas vivem naqueles lugares. Os leprosários antigamente eram similares a isso. As famílias viviam com os leprosos naqueles lugares, né, com as pessoas com lepra. A vida continuava, a vida segue. E olha o que aconteceu. O tempo de escassez é temporário. A gente sempre tem que tomar consciência. É o período da nossa vida, o tempo, vamos dizer, de perdedor. Se a gente está em Deus, Ele nos dá a vitória. E o que aconteceu aí? Teve escassez temporária e as dificuldades financeiras podem alcançar todos. Os imprevistos também aconteceram com Mefibosete. 2 Samuel 9:10 ainda. Trabalhe-as, pois a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos. Quer dizer, Ziba vai continuar servo, administrando, para que o filho de teu servo tenha pão para comer. Olha como o quadro vai mudando. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Olha bem o quadro mudando. Um lixo social, agora é um luxo, no palácio. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Ziba era animadinho. Vamos lá. Então, lugares ruins não são eternos. Isso é importante. Essa vida mesmo é temporária. A enfermidade é temporária. As dificuldades são temporárias. Nós, no momento que estamos vivendo, se a gente focar no problema, vai parecer que é eterno. Mas se nós focarmos em Deus, que é maior que os nossos problemas, devemos lembrar sempre disso. Deus é maior que os nossos problemas. Ele tem o controle de tudo. Ele me conhece desde antes de nascer, quando eu fui formado no ventre da minha mãe, durante toda a minha fase de vida, todas elas, até hoje. Lodebar não era o destino final de Mefibosete, e também não é o nosso destino final, mas um lugar temporário. Essa vida é temporária. Por isso nós estamos passando por ela, e nós temos a verdadeira vida que é eterna. Por isso nós cuidamos da nossa alma, a alma eterna. Então nós devemos cuidar dela, porque rapidamente tudo desaparece. Nós tivemos uma tragicidade ali, um iate que afundou com milionários na Itália, e infelizmente todos vieram a falecer, milionários.
Espere em Deus que todos tenham cuidado da sua alma, porque o que vai para a eternidade é a alma. E a alma com Jesus, com certeza, a senha para entrar no céu. Essa semana conversei com uma pessoa, falei do amor de Deus e alertei. A senha para entrar no céu é Jesus Cristo. O Wi-Fi é o Espírito Santo. Então, tendo o Wi-Fi e tendo a senha que é Cristo, a pessoa está no céu. Agora, observe bem o vencedor Mefibosete. Agora é a segunda parte, não é? Veja aí o que aconteceu. A atitude de Davi, a sua atitude, e agora a restituição. Ele passa agora a receber a herança do seu avô, rei Saul. O quadro mudou por completo. Segundo Samuel 9:11 ainda, e disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Não era muito agradável a ele, porque perderia toda aquela mordomia, a liderança que ele tinha ali na herança de Saul. Quando Mefibosete disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Olha a chave aí, olha a beleza do momento. Como um dos filhos do rei. Olha aí, Davi não olhou se ele era portador de deficiência, não. Ali a mesa, todos eram iguais. Possivelmente até ele chegar à mesa, ele usaria acessórios para chegar, era ajudado alguém, mas sentou à mesa, eram todos iguais. Estava ali junto com todos os filhos de Davi, né? Salomão, Absalão, não é? Todos eles ali, presentes, passou a mesa real. A vida mudou. Eu fico a pensar nós também em relação a Deus. Um dia nós vamos estar na mesa divina, mesa do Rei dos Reis, divina, para sempre. Vamos desfrutar dessa graça, porque Deus não nos olha. Assim como Davi não olhou para a deficiência dele, mas olhou para Mefibosete. E olhou para o amor que ele tinha ao pai dele. O amor que ele tinha ao pai dele, ele externou ao filho agora ali. Ele via o filho de Jonatas, não o aleijado, o coxo, o portador de deficiência. Segundo Samuel ainda 9:10. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu rei, senhor, sempre comerá pão à minha mesa, e tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Relembramos aí o texto por causa de Ziba, né? Ziba vai trabalhar para Mefibosete, né? Essa personagem que está aí foi criada pela novela da Record Reis, né? E ele seria o quê? Administrador dos bens do rei Saul. E ele olhava para Mefibosete. Aí um aleijado, ele não tem direito, ele é aleijado, ele não, né? A imagem dele era uma pessoa que não tinha realmente o amor de Deus. Quando você é o amor de Deus, você olha para a pessoa como ela é, não as características da pessoa, magrela, gorda, baixa, alta, zoiuda, coisas desse nível, que é comumente usado nos bullings aí da vida. E Davi teve mudanças no quadro da sua vida. A história é assim, ela caminha. O Absalão, filho, tentou usurpar o trono do rei Davi. E usurpou o trono. Ele teve que fugir porque era a praxe eliminar. O próprio filho mataria o pai, para manter a sua dinastia. Como a gente lê o livro dos reis, é um livro interessante, a gente vê, o que chegava no trono matava, isso até dentro de Israel. E em 1 Samuel 16:1 observamos. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, ele estava fugindo agora de Jerusalém. Eis que Ziba, o servo de Mefibosete, olha que interessante. A pessoa astuta, perigosa, ela é assim. Veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso, Ziba? Ele disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Veja como as pessoas astutas, elas têm ciúme, elas querem nos atrapalhar muitas vezes. E é o que aconteceu aí, o servo, né, o Ziba, não estava contente com a volta da herança para Mefibosete. Então disse o rei: ora, onde está o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: veja agora nas entrelinhas a maldade das pessoas. As pessoas têm prazer, elas não gostam de ver as pessoas bem. Interessante isso. Aquele que não tem Deus no coração não gosta de ver o outro bem. Quer fazer intrigas.
eis que ficou em Jerusalém, porque disse, olha aí, a mentira, hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba, ele veio ali para criar animosidade e aproveitar a oportunidade, como acontece. As pessoas nas horas problemáticas aproveitam, como aconteceram na pandemia da Covid, quantas pessoas ganharam dinheiro, lucraram, não pensaram no outro, pensaram em si próprias. Ziba estava pensando nele. Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. Ele disse, Ziba, eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. A alegria no coração, porque agora tudo era dele. E é claro que Mefibosete enfrenta a denúncia falsa. É importante isso. Normalmente, as pessoas não gostam daqueles que andam com Deus. As pessoas não gostam daqueles que andam direito. As pessoas têm ciúme do crescimento das pessoas. As pessoas crescem, desenvolvem, a gente vê aí, não, deve estar fazendo alguma coisa ilícita. Na sociedade é muito comum a inveja. Então, ainda dentro das famílias, dentro das igrejas, a mesma coisa. Os ciúmes são invejas, não tem que tomar muito cuidado, porque a primeira personagem a morrer foi Abel, e o irmão Caim matou por ciúme, por inveja em Abel. Abel não fez nada para ele. Às vezes nós não fazemos nada para as pessoas e as pessoas têm ciúme e inveja da alegria, da paz, daquilo que a gente tem no nosso coração. E aí usou uma fake news, aproveitando a situação para atrapalhar, para que o rei Davi não amasse Mefibosete como amava o seu pai Jonatas. Agora veja bem, não devemos nos preocupar. A pessoa age daquela forma, naquele momento. Calma. No momento certo Deus vai agir. Deus sabe a verdade. É tão bom quando falam mentiras de nós e não é verdade. Deus sabe que não é verdade. E na hora certa Deus vai agir. Olha aí. O rei Davi, após a morte de Absalão morreu, faleceu, ele volta para o trono. E olha aí, veja bem a oportunidade. Observe bem a ação de Deus. A Bíblia é maravilhosa porque ela vai nos ensinando, nos ajudando a viver as nossas realidades. E quando nós lemos a Bíblia, ela vai falando conosco, vai nos ensinando para o tempo presente. Por isso que diariamente eu tenho que lê-la ou ouvi-la. Tem preguiça de ler a Bíblia? Ouça. Tem aí no seu celular? Ouça a Bíblia. Você pode ouvi-la. Eu vou viajando nas estradas aí da vida. Às vezes eu 10, 4, 15 livros da Bíblia, viagens longas, eu ouço. Que não dá na estrada dirigindo, ler a Bíblia, né? Vou ouvindo. 2 Samuel 19, 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés. Olha aí o quadro de Mefibosete. Durante o período que Davi esteve sendo perseguido pelo filho. Nem tinha feito a barba. Nem tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Ele tem agora a oportunidade, né? Veja bem, de mostrar a verdade. Gente, a mentira, como diz assim, ela tem perna curta, como a gente ouve muito falar aí. A mentira tem perna curta. Toda a verdade é mostrada por Deus. Você pode fazer maldade a alguém, tudo é descoberto. Nessa vida, tudo é descoberto. 2 Samuel 19, 25. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei, por que não fosse comigo, Mefibosete? Olha agora, Davi está conversando com o Mefibosete. Quem fez a intermediação lá quando ele foi fugitivo era o Ziba, com suas histórias. E olha o que aconteceu. E disse ele, ó rei meu senhor, o meu servo me enganou. Então veja como é. Não adianta, você pode fazer maldade, você pode criar, hora chega em você. Eu fico triste porque às vezes as pessoas sofrem pelas maldades que fizeram nessa vida e eu espero que elas não sofram na eternidade, que elas se arrependem, mudem, tenham Jesus no coração, tenham a senha e entrem na eternidade com o Senhor. Tenham o Wi-Fi do Espírito Santo na vida para que elas possam entrar na eternidade. Porque sem Jesus ninguém entra no céu. É a senha para o céu. Não adianta boas obras, não adianta tantas coisas, religiosidade, essa coisa toda, vai ficar tudo por aqui. Agora veja bem, porque o teu servo dizia, albardarei um jumento, e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Ele falou que ia fazer isso, mas Ziba se aproveitou e fez a parte dele. 27. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus, faz depois o que parecer bem aos teus olhos.
Humildemente, novamente ainda, Mefibosete, né? Agora vencedor. Então ali naquele momento, então não se preocupe. A sua sogra pode mentir, seu sogro, sua nora, seu filho, as pessoas ao seu redor, seus colegas de trabalho, podem tentar puxar o tapete. Comumente a gente vê, aqueles que não têm Deus estão aí presos a essa vida temporária. Né? Veja aí, nós tivemos essa semana a partida do grande Silvio Santos, gente, maravilhoso. Nós todos o amávamos, era como um Ayrton Senna, como um Pelé, né? São personagens que marcaram a vida do país. E veja aí, encerrou a sua vida tranquilo, humildemente foi colocado numa mortalha branca, usou caixão, porque no Brasil é obrigatório, em Israel não se usa isso, simplesmente repartiu toda a herança para as filhas, deixou tudo certinho e tal, porque tinha consciência de que tudo é temporário, passageiro, né? E aí está na eternidade, com Deus, já foi, encerrou o seu processo. E veja bem, procurou ter uma vida verdadeira, era o homem que mais pagava impostos, segundo a sua biografia. A biografia do Silvio Santos é um homem que pagava todos os impostos, era honesto, ele procurou viver e tal. E aí está, claramente se mostrou a verdade na vida dele. E aí, Mefibosete agora tem a oportunidade de mostrar a verdade. Aí, a morte, ele não é com a morte que ele virou santo, não. Ele já vivia uma vida aí, porque ele era judeu, né? A gente tem conhecimento disso. E Mefibosete agora tem a oportunidade de mostrar a verdade. Colocou a verdade diante do rei. E o que a gente pôde perceber aí, 19 e 29 agora, segundo Samuel. Ele disse do rei, por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu, tu, Eziba, reparti as terras. Não, por que está falando dos negócios? Ele disse Mefibosete ao rei, olha a atitude de Mefibosete naquele momento ali. Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Aí Ziba mostra que o interesse maior dele não eram os bens, era a presença do rei, era o acolhimento do rei. Ele era vencedor porque ele foi acolhido pelo rei Davi, e a confiança de estar na presença do rei. Isso é coisa muito mais importante para ele do que os bens. É o que a gente pôde perceber na vida de Silvio Santos. O império continua, porque ele administrou bem, preparou os filhos para isso e continuou, porque ele sabia que era temporário. E a mesma coisa Mefibosete. Os bens são temporários. Agora veja bem, no reinado de Davi, a última coisa aí do vencedor, tá? Terminandinho. No reinado de Davi houve 3 anos de seca e fome em Israel. Então veja bem que a vida continua. Os problemas vêm, as dificuldades vêm. Não é porque eu tenho Jesus no meu coração, o Espírito Santo habita em mim, que eu não tenho problemas. Jesus Cristo já me alertou. No mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos problemas, não é essa historinha aí da carochinha, venha para Jesus que vai acabar todos os problemas, vai aumentar ainda mais os problemas, eu garanto a você. Venha, não é chupar uma balinha aceitar Jesus, chupar uma balinha, assim, uma coisa, isso não é luta, é batalha, né? É uma vida como o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo foi de sacrifício, de luta, é a mesma coisa do cristão, que é seu seguidor. E no reinado de Davi houve 3 anos de seca e fome em Israel. É claro que ele foi consultar Deus para saber o que estava acontecendo. Segundo Samuel 21:1. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse. Isso, é claro, usavam os profetas, né? E às vezes Deus falava com o próprio servo dele. Isso é maravilhoso. É por causa de Saul e da sua casa sanguinária. Então agora o quadro muda. Porque matou os gibeonitas. Os gibeonitas em Israel tiveram uma astúcia muito grande. Quando o povo de Israel estava a entrar na Terra Prometida, eles estavam conquistando tudo, destruindo os povos e tal. Os gibeonitas moravam ali, eles disfarçaram que eles eram distantes, vieram com pães velhos. O povo de Israel, Josué, não consultou a Deus e fizeram aliança com eles ali. Depois descobriram que eles mentiram. E como já tinham dado a palavra, os anciãos não têm. A palavra é a palavra, é como Davi aí. Deu a palavra, vai ficar com Ziba e tal, não vai mudar o quadro. O rei deu a palavra. Então, assim, a palavra tem muito significado. Isso no Brasil, há 40, 50 anos atrás, era o mesmo. E aí o que aconteceu? Havia uma aliança. E Saul quebrou essa aliança
300 anos antes do que do rei Davi. Segundo Samuel, então, 21:2 continua. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém, Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Ele não podia fazer isso. Tinha uma aliança. 21:3. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Porque nós precisamos acertar isso diante de Deus. Segundo Samuel 21:4. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul. Olha bem aí. E com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse-lhe: que é, pois, que quereis que vos faça? Olha aí o momento. E disseram ao rei: um homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, foi o que Saul fez, sem que pudéssemos existir em termo algum de Israel. O versículo 6, segundo Samuel 21. De seus filhos se nos deem. Aí está errado a colocação do acento, tá? Não tem mais no português. É uma tradução antiga. 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, e disse o rei: eu os darei. Então agora é o momento que ele vai ter que tomar filhos da descendência de Saul, né? Porém o rei, olha que maravilhoso, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. E aí, mais uma vez, olha bem, o Mefibosete, o vencedor Mefibosete, ele foi salvo pelo rei Davi. Observemos, meus prezados amigos, aqueles que são estudantes, conhecidos, olha aí a maravilhosa história de perdedor a vencedor. E aí a gente vê o cuidado da vitória que há na vida do vencedor que anda com Deus. Observe, concluindo, que as tragédias não impedem o plano de Deus, não esqueçam disso. Elas vêm, elas vão surgir, os aviões caem, os iates afundam, os acidentes ocorrem, né, em todo o planeta. Agora, um acidente, quando criança, mudou a vida de Mefibosete. Deus trabalhou na vida dele, Deus o acompanhou. De perdedor, ele passou a vencedor. E observe que, do mesmo modo, Adão e Eva, lá no paraíso, pecaram contra Deus. Eles viviam santos e felizes. Viviam no paraíso. E eles caíram. E nós com eles, porque Adão e Eva, nossos representantes, nós caímos, ficamos perdedores. Perdedores completamente, como Mefibosete, né? Então, agora veja bem. Nós, a exemplo de Davi, que restaurou Mefibosete, tornou um vencedor, exemplo dele, nós temos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. E nós fomos aceitos na família de Deus. Nós somos filhos de Deus através de Jesus. Somos adotados por Deus através de Jesus. E ele, como Davi convidou ele para estar na mesa do rei, ser filho do rei, Deus a mesma coisa fez conosco através de Jesus Cristo. Nós deixamos de ser Mefibosete perdedor para ser um Mefibosete vencedor. Agora lembre-se bem, aí é a questão, concluindo, ainda há um lugar, tá? Há um lugar por quê? Porque Jesus pagou o preço, sofreu em nosso lugar, a fim de termos acesso ao trono do Pai. Saímos de Lodebar, terra dos esquecidos, excluídos, e fomos para Jerusalém. Não a Jerusalém física, hoje em Israel, mas Jerusalém eterna, onde nós somos incluídos como vencedores, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Espero que todos possam partilhar dessa graça e deixem de ser perdedores, como Mefibosete o foi, e se tornem vencedores, como Mefibosete, em Cristo Jesus, diante do Rei dos Reis, dos Senhores, que é Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém. Nós vamos agora, então, antes de cantarmos, nós vamos orar. Oremos. Senhor Deus, como é bom nós o adorarmos, o engrandecemos, o exaltarmos. Porque nós só existimos porque o Senhor existe. O Senhor é a nossa herança eterna. Nos alegramos porque Jesus veio, pagou por todas as dívidas, nos tirou de perdedores por causa do pecado de Adão e Eva
e nos tornou vencedores. Segundo Adão, Jesus Cristo nos transformou em vencedores. A exemplo de Mefibosete, deixamos de ser perdedores somos vencedores em Cristo Jesus. Gratos, ó Pai, por essa bênção e pela mensagem de hoje. Esteja falando aos corações dos que a ouviram, a assistiram, participaram. E agora, Pai, nós queremos agradecer pela chuva. Ó Senhor, o Senhor está derramando sobre nós, esteja acompanhando o estado de São Paulo, ó Pai, nesse momento difícil aí, de queimadas, da chuva para apagar o fogo. Colocamos a gratidão por 44 anos da congregação Flor do Tempo, também pela recuperação do Sr. Vitório, o pai da Giovana, da mulher que ora, está se recuperando, e também pela Vanessa, Senhor. Agradecemos muito pela transformação, pela vida dela, Senhor. E agora nós queremos lembrar, ó Pai, da sua parenta, Senhor, que completa 100 anos, Senhor. Gratos, ó Pai, por Dona Catarina, pelos 100 anos dela, e também pela sogra da mulher que ora, Leonice, a senhora Fujinami, que completa também 99 anos. Gratos ao Pai por essa dádiva a cada uma delas. E também pelo Mateus Gabriel, por o Senhor ouvir as nossas orações e ele está se recuperando. Sabemos, ó Pai, também que o Senhor tem ouvido as nossas intercessões. Nós que oramos aqui, oramos diariamente, as mulheres que oram, o grupo tem intercedido e queremos interceder pelo Encontro Batista para orar pelo Alto Vale. Esteja acompanhando hoje, as mulheres que oram estarão lá partilhando desse momento. Esteja acompanhando ali essa hora. Intercedemos, ó Pai, pelo Bruno Henrique Slombo, filho da Licione, né, mulher que ora está doente. Esteja afofando a cama, operando no tratamento. Guarda, Senhor, também o Luiz Augusto, cunhado da mulher que ora, Janete Mendes, Senhor, esteja acompanhando esse momento que ele precisa da Tua graça, do Teu poder, de todo o tratamento. Tem misericórdia, Pai, dada a vida da família da minha colega, minha companheira Carmo, Senhor, lá em Tietê. Agradecemos ao Pai por Sustero acompanhado na sua recuperação do câncer. E agora esteja, ó Pai, acompanhando o seu esposo, nosso amigo Hélio Gardenal, o assistindo nesse momento que precisa da Tua graça, está em necessidades físicas, está em tratamento, o assista, ó Pai, o recupere, o restaure, cuide da sua vida, cuida da família ali e de todos os seus filhos, Senhor, os acompanhe. Guarda, Senhor, também de uma maneira toda especial as eleições do país, em nível nacional, todos os prefeitos, seja mostrando à população aqueles que são escolhidos por Ti, em nível de prefeito, em nível de vereadores. Guarda, Senhor, o Elton, esteja recuperando a sua visão, o Renato Mila no tratamento contra o câncer, a Jorna Matos também, a Evani, Senhor, graças porque tem estado melhorando, a Tânia lá na Itália, Senhor, em combate ao câncer, cuida do Dal também, dos seus projetos, a Sandra Citrone, no tratamento que ela está fazendo, o Edson, Senhor, lá em Paula Tarouba, mulher que ora lá em Maringá, cuida dele, cuida da Shirley, cuida do Sidney, Senhor, esposo de Elisa, esteja abençoando todo o tratamento e esteja também confortando a família do seu patrão, a família Gardenal, Carlinhos Gardenal, conforta o coração deles, que foi morar com o Senhor essa semana. E guarda, Senhor, o Alexandre também, no seu tratamento, recuperação, o Paulinho da mesma forma, e guarda a Marianina ali, Senhor, dando aos seus filhos e seu genro todo amparo para auxiliar nesse momento que ela precisa. E seja o Pai também acompanhando o aluno da minha irmã Janice, né, aluno de inglês, que está agora a passar 2 anos na França em estudo, Senhor, em preparação. Agradecemos porque ele já pôde entrar na Unicamp e agora, através da Unicamp, ele está entrando em uma universidade francesa, o Gabriel Borges, Senhor. O acompanha durante os 2 anos que ele estará na França e acompanha a sua família aqui no Brasil, seus pais, que eles tenham segurança e conforto de que o Senhor é o Pai maior e estará com ele acompanhando durante esse estado. Guarda todos que participaram hoje e opera em nossas vidas, nos abençoe e nos abençoe nessa semana de estudos, de trabalho, de lutas. Agradecemos por tudo, por essa hora de comunhão e oramos em nome de Jesus. Amém. Gratos por tudo a Deus e vamos cantar no encerramento da Escola Dominical Online. Sou forasteiro aqui
vou, embaixador por Deus, do reino lá do céu, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provida lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor é meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois venho receber, no reino vai viver, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provida lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor é meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, quem foi a redenção, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provida lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor é meu,